Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro, em mais um episódio. E dessa vez um episódio muito especial, porque eu estou primeiramente na presença do meu parceiro de podcast, o Youssef Rodrigues, que esteve aqui comigo todos esses dias, gravando todas essas pessoas especiais que passaram por aqui. E ele estava no backstage, cuidando de tudo. E olha, incrível. Muito obrigado, amiga. Prazer estar aqui. Foi ótimo ter feito esse trabalho junto contigo. Eu acho que nós formamos uma dupla muito boa. Também achei. E próximos podcasts, estamos aí, né? Com certeza, dupla infalível. E é o seguinte, agora a gente tem aqui a presença de todos os episódios dos podcasts que a gente gravou. Adivinha quem está com a gente? Doutora Amanda Reitenbach. Muito obrigada pela sua presença, Amandinha. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vamos lá, vamos conversar. Não, o engraçado é assim, né? Porque eu falo, esteja aqui com a gente, seja bem-vinda. É o contrário, né? Eu aqui estou me sentindo muito bem-vinda na sua casa, na sua família. E quero agradecer demais por essa oportunidade, por você ter me visto em determinado momento, ter me deixado no seu radar. E quando surgiu essa oportunidade maravilhosa do Beer Summit Cast, você falou, eu acho que ela faz bem. Eu acho que, inclusive, ela fala espanhol e inglês. Eu vou chamar ela. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Por nada, que bonito isso, né, Kendi? Que bonito os encontros, né? Os encontros da vida. E da gente estar atenta, né? De olhar o outro e observar o outro, né? Acho que eu gosto muito de sempre ter esse olhar cuidadoso, de olhar, prestar atenção. Olha, essa pessoa fala bem, essa pessoa tem essa habilidade. Vamos botar ela para fazer um podcast? Que massa! Foi uma experiência e tanto. Youssef, fala de você então, por favor. Ai, gente, eu estive aqui por trás dos bastidores da maioria dos episódios desse podcast. Tá sendo um desafio muito grande para mim, mas eu tô achando maravilhoso fazer parte de tudo isso. E agora a gente vai conversar com a Amanda. A gente quer saber um pouco mais da tua história, quem é a Amanda? Amanda por Amanda. Sempre quis falar isso num programa. Amanda por Amanda. E é isso, vamos conversar, vamos saber mais sobre... Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo já ouviu falar no nome da Amanda, principalmente pessoas do meio cervejeiro, científico, gostariam de saber de onde a Amanda veio, né, Amanda? De onde a Amanda veio, do que se alimenta, onde vive. Então eu acho que vai ser bem legal, né? Eu acho que a gente teve uma situação, na verdade, ontem, né? Que gerou esse conteúdo, que vai ser muito diferente do que vocês viram nos outros episódios, quando a gente falou sobre situações técnicas, situações científicas. A gente falou muito sobre o mercado cervejeiro. Passaram por aqui cientistas, gente do mercado, pessoal da Maitep, Sebrae. A gente recebeu tanta gente com tantos depoimentos técnicos e científicos, mas agora é que vai ser o podcast real, porque a gente vai falar de vida. A gente vai falar da vida da Amandinha. Ontem a gente estava jantando lá naquela confraternização maravilhosa que teve, feijuca com sambão, foi muito legal. E aí, assim, eu sempre me sentia muito nervosa quando eu estava próxima da Amanda, assim. Bem parecido mesmo, quando você é super fã de um cantor, assim. Eu dou exemplo para ela do U2. Era como se ela fosse o Bonovox. Quando ela vinha chegando, eu travava. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia falar. E ontem eu tive essa oportunidade. Eu estava mais soltinha e tal. E aí eu tive essa oportunidade. E eu sentei na mesa com a família dela e a gente conversou sobre a história dela. E vocês precisam saber dessa história. Por favor, começa do comecinho. Onde você nasceu, como que era? Então tá, vamos lá. Eu acho que é bem o que você falou, acho que é importante, né? Talvez em algum momento a história real, assim, sem ser Amanda profissional, o título, né? Uhum. É legal contar isso, assim. Eu sou uma pessoa muito reservada na minha vida pessoal. Procuro não expor muito, porque gosto de viver minha parte offline também, mas as pessoas que estão próximas a mim já conhecem mais um pouquinho. E eu tenho sentido isso, assim, né, de falar mais sobre isso, porque
até a gente estava falando sobre isso ontem, né? De quanto os lugares de liderança, os espaços, a gente se vê em alguns lugares é importante, né? Então, essa representatividade traz isso e eu sinto, quando eu conto a minha história, trago minhas origens, as raízes, assim, algumas pessoas... Não, é possível. É possível, porque às vezes isso que você falou, fico com medo, tal. Às vezes as pessoas falam, não, ela tem doutorado, ela tem pós-doutorado, ela fala não sei quantas línguas, nossa, eu não posso falar com ela, que eu não sei. E não tem nada disso, né? Então, eu quero contar um pouquinho para que as pessoas se sintam mais à vontade. Existe isso, né? Acho que é uma coisa da nossa nomenclatura, da nossa socialização, a gente ter os títulos e tudo mais, mas por trás disso tem a Amanda com várias outras vivências aí. Eu nasci em Piraquara. Meus pais são... Onde fica Piraquara? Piraquara é a região metropolitana de Curitiba. Eu nasci em casa. Meus pais tinham uma condição bem humilde. Não tinha berço, vivia numa caixinha de papelão, era o meu berço. A gente cresceu com muita dificuldade, né? Meus pais se separaram. Eu fui morar no interior do Paraná, onde meus avós tinham um sítio, Jandaia do Sul, uma cidade bem pequenininha. E lá, assim, acho que minha personalidade começou a se moldar aí, né? Com quantos anos isso, Amandinha? 3 anos. Tá. Você se recorda disso? Tem memória disso? Eu tenho... A minha memória, assim, se lembra muito, porque acho que foi um fato bem traumático, assim, para mim, né? Enquanto criança, assim, a gente saiu... Eu lembro que quando a gente saiu de Piraquara, a gente saiu fugido, assim, foi uma... Então, aquilo, enquanto criança, assim, mexeu muito comigo, né? E todo esse processo, né, para uma criança é muito forte, né, a criança separar pai e mãe, você se vê em uma outra condição. E assim que a gente foi mudar para essa nova cidade, minha mãe, ela fazia pães, vendia na rua, e nós 3, né, crianças, ficávamos sozinhos em casa, né? Então, você imagina, 3 crianças, sem esse olhar, sem essa proteção. Então, acho que isso me trouxe essas lembranças e também essa necessidade de que eu senti que eu precisava dar conta, que eu precisava cuidar e que eu precisava, né, ir além, assim. Eu lembro que minha mãe sempre conta, assim, uma história que eu tinha 6 anos, ela estava trabalhando até tarde na rua. Você é a filha mais velha? Eu sou a do meio. Tá. Eu sou a do meio. E aí ela chegou em casa e eu falei assim, mãe, olha, pode ficar tranquila, tá tudo sob controle, porque eu já cozinhei para os meus irmãos. Diz que eu peguei e botei um banquinho no fogão, que eu fui lá, fiz ovo mexido e fiz para os meus irmãos. E aí, a partir dos 6 anos, eu comecei a cozinhar. E cozinhar mesmo, eu cozinhava para os meus irmãos. Meus irmãos também aprenderam a cozinhar cedo, mas eu era a que mais, assim, gostava de estar ali na cozinha, assim. Minha avó cozinhava muito, minha avó é mineira, então ela sempre fazia muitas coisas. Fazia queijo, fazia geleia, fazia muitas coisas, assim, e eu ficava lá, vó, como faz isso, vó? E aí eu fui criando essas habilidades, né, de entender que eu precisava ter essa subsistência, né? Só que isso também foi me trazendo algumas outras habilidades, assim. Não sei se elas foram criadas ou se já nasceram dentro de mim, mas eu fui vendo ali naquelas oportunidades e necessidades uma forma de me adaptar àquele meio, né? A gente produzia muita coisa na roça. Desde pequeno, a gente... também trabalhava na roça, catando café, colhendo fruta, verdura, vendendo essas frutas. E a gente vendia no bairro. E aí tá bom, dá para vender isso, dá para vender outras coisas também. Aí eu ia no bar, comprava outros doces, montava uma banca, vendia para as crianças do bairro por um pouco... Uma empreendedora desde Nasceu aí. criança. Nasceu aí. Montava essa banquinha, vendia os doces com uma comissão a mais... E aí eu ia comprando coisinhas, eu ia fazendo coisinhas. Então, assim, acho que eu comecei a ter esse olhar criativo, empreendedor, e fui por aí, né? Mas o curioso disso, assim, que eu estava falando, que as pessoas às vezes têm medo de conversar comigo, que ela tem doutorado, ela tem isso. Gente, eu era uma péssima estudante. Essa parte da história foi aquela parte que eu falei assim, não, peraí, é isso mesmo que eu tô ouvindo?
Será que é por aí? E é real, assim. Foi a parte que dentre algumas outras que me surpreenderam, mas essa surpreendeu demais. Porque você pensa isso, olha pra Amanda, você pensa o quê? CDF. Não. Eu era uma péssima estudante, eu não gostava de ir para a escola, eu odiava, eu chorava, eu matava a aula, eu não queria ir, porque eu me sentia muito excluída na escola. Né? Como a gente morava no sítio, tinha épocas assim que eu não tinha nem sapato para ir para a escola, e eu ia descalço, com meu pé tudo sujo de barro, assim, e as crianças me bulinavam muito, assim, né? Era um colégio humilde, municipal, mas mesmo assim, eu era a criança mais diferente, né? E crianças são muito cruéis, né? Quando São. elas querem. E às vezes, na própria inocência delas, a crueldade é muito grande, né? Porque a criança não tem ainda aquele feeling de, ai, vou falar que a tua roupa tá suja e tu vai te sentir mal com isso. A criança não para zoar, pra né? pensar sobre isso. Ela fala assim, ai, tua roupa tá suja. Olha lá, fulaninha, a roupa dela tá suja. E, cara, isso trazem traumas pra nossa vida que a gente carrega pra sempre, né? Tipo, dependendo de como a gente lida com essas situações, né? E então eu me sentia muito deslocada, e aí tinha esse desamparo da família. Mas, gente, ó, mãe, pai, tá tudo bem. Entendo que meus pais fizeram tudo que podiam e que davam conta no momento, né? A gente cresce, a gente amadurece e a gente evolui nessas histórias também. Mas, durante a minha infância, eu me sentia assim. E aí, gente, eu reprovei muito. Eu reprovei a primeira, a segunda, a terceira série. Porque eu não estudava, eu achava péssimo, eu não queria ir. Eu reprovava por falta, por nota. Então, assim, por muito tempo, eu não entendia qual que era o papel da educação, né? Mas eu gostava de estar fazendo minhas outras coisas lá. Eu ia para o sítio, né? Catava muitas frutas, fazia diferentes coisas com essas frutas. Eu acho que foi aí também que me despertou muito o sensorial e querer trabalhar com alimentos. E aí, acho que eu tinha uns 17 anos. Eu consegui, né? 17 ou 7? 17. 17, Com tá. 17 anos, no meio disso tudo, de ter reprovado um monte e tal, mas eu consegui fazer o primeiro grau. Mas não consegui fazer o segundo grau. E aí eu achava assim que minha vida estava perdida. Eu falava assim, eu não aguento mais tanta pobreza, eu não aguento mais tanta dificuldade, porque eu queria ter as coisas, eu queria fazer e eu não tinha acesso a tudo isso, assim. E eu lembro assim de voltar assim caminhando assim horas, porque eu morava no sítio, não tinha como ir para a escola, então assim o trajeto era muito longo, assim. E eu lembro de fazer aquele caminho assim. E quando eu fazia descalço, então, Meu Deus. pisando Lembra na da terra. história da botinha do dia de chuva? Essa história é muito legal. Quando a Amanda me contou isso pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, amiga, que triste, né? Que foda. Conta pra eles, Amanda, como é que era. Dias de chuva. Dias de chuva, o que a gente fazia era a gente amarrava uma sacolinha, porque assim, do sítio onde eu morava até chegar ao lugar que tinha estrada pavimentada, tinha um trajeto. E aí era nesse espaço que sujava mais o pé de barro. Lama total. Que era o meu trauma, assim, que eu falei, não acredito, vou sujar. Chega lá com o pé sujo de barro. Por que acontecia? O meu pé sujava muito de barro, e aí secava, e aí ficava cheio de pó embaixo. E aí que eu era o tal do bullying. E aí eu amarrava uma sacolinha plástica de mercado e ia até o ponto da estrada que eu conseguia chegar lá, eu escondia um paninho numa árvore, e aí eu chegava lá e limpava o meu sapato. E aí eu lembro um dia que estava chovendo muito, e eu lá, eu tô com todo cuidado com a minha sacolinha. Quando eu cheguei na parte da estrada, tinha furado o saco. Aí eu queria chorar. E eu tava com um caderno embaixo, assim, o caderno tinha molhado. Esse dia, assim, eu me sentia, assim, super derrotada na vida. A gente tá rindo, mas é triste pra caramba, né? Mas você hoje contando dessa forma tão desprendida, faz a gente dar uma risadinha ou outra. Mas é claro, é uma história triste. Né? Eu acho, assim, que por muito tempo eu contava essa história e eu chorava. Mas porque ainda não estava elaborada dentro de mim. Tá. Né? Então, acho que quando você elabora, você consegue contar bem, sem lembrar isso com tanto sofrimento. Porque hoje eu olho para toda essa história e falo assim, nossa, o quanto que eu aprendi, quantas habilidades eu adquiri por tudo isso. E não olhar, tipo assim, nossa... Como porque uma sim, vítima, né? foi Vitimizar a situação toda. não estou romantizando, porque Claro. nada disso é bonito e eu não quero que ninguém passe por isso. A gente, né, sempre luta para que as pessoas não passem
Tenham dignidade, né? Pelo que a gente passou. Não é uma romantização, mas eu, enquanto adulta, hoje, para eu, né, não estar sofrendo nessa história, eu tive que elaborar, né? Aí a gente vai na terapia, né? Então, hoje eu olho para tudo isso, assim, com um olhar de aprendizado, né? E vejo o quanto essa coisa, né, de eu se jogar, veio disso, porque eu precisei disso na minha história, né? E me trouxe muitos aprendizados, habilidades e coisas que me fazem ser o que eu sou hoje. Vou retomar, tá? Você estava contando o que aconteceu aos 17 anos. Você não conseguiu fazer o 2º grau, e então aos 17 anos... E aí, gente, na minha história também, a minha família sempre foi muito religiosa, né? Então, assim, eu tenho vários tios, tias, né? Até um tio que partiu recentemente, acho que muitas pessoas conhecem ele, o Frei Felipinho, ele sempre estava no Jô, dando entrevista. Então, tem esse link religioso, né? E eu, desde pequena, ia muito na igreja, ia muito nos encontros comunitários, né? Minha mãe participava muito, porque era o lugar que a gente encontrava, assim, uma paz, assim, diante de tanta dificuldade que a gente passava. E aí, com 17 anos, eu me sentia, assim, totalmente deslocada. Eu não sabia o que fazer, eu não via uma oportunidade. Eu era uma péssima estudante, eu não tinha dado certo estudando, eu não tinha um grupo de amigos, meus amigos me excluíam, os que estavam ali só me bulinavam. O grupo da escola, né? O grupo da escola. Eu falava assim, cara, eu não pertenço a esse mundo. Não dá certo, mas tem um lugar que vai dar certo. Deus vai me aceitar. E aí eu decidi que eu queria ser freira. Eu falei, então eu vou servir a Deus, porque, né, é lá que vai dar certo. Vou me sentir acolhida. Deus não vai me renegar, né? Não pode. Pelo amor, né? A gente aprende que ele não renega ninguém, né? Não, e tem mais uma coisa. E também, gente, tipo, 17 anos é aquela idade que você já começa a paquerar. Gente, eu era, assim, terrível, porque eu era muito magra, magérrima. Tipo, nenhum menino olhava pra mim. Eu não ficava com ninguém. E daí eu falava assim, nem pra isso. Então, realmente, a minha vocação é Deus, né? E aí eu fui para um colégio interno para seguir essa vocação. Tinha 17 anos. E aí eu cheguei lá... Sério que tu foi para uma escola interna? Você não sabia dessa Eu não história? sabia dessa história. Eu sabia da história da freira, né? Uma vez a gente já conversou sobre isso. Eu não sabia que tu chegou a ir estudar num colégio interno. Que loucura. Se chama noviça? É isso? É assim, é um movimento dentro da igreja, chama o Movimento dos Focolares. É uma ordem ecumênica dentro da Igreja Católica. Então, eles têm uma cidadela, que eles chamam, que é um lugar de formação. Tá. Então, os jovens vão para lá, eles passam esse período, né, estudando e entendendo a vida religiosa. E aqueles que sentem que realmente estão preparados vão para a Itália, vão lá para o Vaticano, e daí lá eles fazem os votos e tudo mais. E aí eu estava nesse local, com várias meninas do Brasil inteiro, e tinha algumas de outras localidades, e lá a gente, né, fazia os estudos religiosos, a gente fazia algumas atividades comunitárias. Como minha família não tinha dinheiro para me ajudar lá, eu tinha que trabalhar para manter a minha estadia, então eu não podia estudar. Ah, não era gratuito? É assim, gratuito se você trabalhasse para pagar a sua estadia. Trabalhasse lá dentro mesmo? Porque tá. tá. Para ir para a escola, isso. Porque as meninas jovens, elas faziam esse estudo ali religioso, mas elas poderiam continuar estudando, fazendo o 2º grau. Tá, e aí entendi. eu não podia, porque a minha família não tinha como pagar. Então, eu só trabalhava e fazia as partes ali dos ensinos religiosos. Eu fiquei ali 6 meses, e uma das irmãs lá, das focolarinas, chegou e falou para mim, olha, acho que é melhor você voltar para sua cidade, porque você não tem vocação. Eu estava muito triste, eu estava muito deprimida.
lá. Eu ia perguntar o motivo, exatamente, mas não foi do nada que ela falou isso. Aconteceram coisas. Porque essa sensação de não pertencimento, de me sentir deslocada, continuou lá. Lá eu me sentia um pouco mais Acolhida? dentro de uma comunidade, mas eu sentia que ainda não era o meu lugar. Então, eu sempre estava, assim, para baixo, meio deprimida. Não interagia muito, eu era muito tímida. Então, elas entenderam que tinha alguma coisa errada comigo. E aí, eu voltei. E aí, quando eu voltei, gente, aí realmente eu fiquei muito deprimida. Porque eu falei assim, até Deus me renegou. Meu Deus, literalmente. Deixa eu só entender geograficamente isso. Essa escola onde você estava, esse colégio interno, era um preparatório para você ser uma freira. Isso. E geograficamente ficava a que distância da casa dos seus avós? Era onde você morava? Da minha mãe. Da sua mãe, Era perdão. em São Paulo. Era em São Paulo, Vargem Grande Paulista. Tá, Então, bem era longe, né? Era longe. E aí eu voltei, foi um processo bem forte, assim, na minha vida. E daí eu chorei por muito tempo. Fiquei meio sem saber para onde ir, o que fazer. Aí depois que eu chorei bastante, aí eu tinha uma tia que tinha uns livros de Augusto Cury. Aí eu comecei a ler, aí fui entendendo algumas coisas. Eu falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu arrumei um trabalho. Gente, eu trabalhava num consultório odontológico, fazia prótese de dentes, assim. Ganhava R$50 por mês. Você fazia a prótese? Fazia. Ganhava R$50 por mês. Meu Deus. E aí, eu falei, não, então eu vou voltar a estudar. Aí eu decidi fazer um supletivo. Tá. Aí tinha uma cidade próxima que custava R$40 por mês. Eu pegava o ônibus da prefeitura, eu trabalhava durante o dia, eu pegava o ônibus da prefeitura, eu ia à noite e fazia. Era eu e todos os trabalhadores lá fazendo era um cursinho preparatório para fazer a prova do EJA, né? Tá. Que é Educação de Jovens Adultas. Então, eu não fiz segundo grau, eu fiz o EJA. E aí, eu comecei a estudar, eu fiz a prova, acho que isso demorou uns 6, 8 meses, aí eu consegui concluir o segundo grau. Aí, eu entrei num cursinho pré-vestibular, aí eu comecei a estudar. Porque, realmente, assim, eu tinha um déficit muito grande. Eu não sabia ler direito, eu não sabia escrever direito, eu não sabia fazer uma função de segundo grau. Assim, as minhas deficiências eram muito grandes. E aí, eu falei assim, não, agora eu vou ter que correr. Agora eu vou ter que correr. E aí, eu comecei a estudar. Eu falei, não. E aí, quando eu comecei a estudar, eu pensei, vou fazer vestibular. Vou fazer vestibular para quê? Mas o que eu quero ser? Eu falei, não, eu quero ser cientista. Porque eu tenho uma tia que é cientista e quando ela ia almoçar com a gente no domingo, tinha às vezes que ela não ia, daí ela falava, não fui esse final de semana porque eu fui no laboratório colocar os micro-organismos para crescer. Eu achava aquilo tão chique. Eu assim, nossa, vai pro laboratório colocar os bichinhos para crescer. Deve ser muito legal, assim. E eu nunca tinha conhecido uma mulher cientista. E aí eu ver minha tia... Assim, não, olha, não é que existe. É possível, né? Pra gente se ver. Ela pode, né? Também, quem sabe eu possa também. Pra gente ver como que a representatividade é importante, né? Como a gente poder Exato. se ver nos lugares e nas pessoas traz na gente incentivo, né? E aí eu falei, não, agora vamos embora, o que eu preciso... E pra mim, na minha mente, ficou um plano muito claro, eu queria ser cientista, eu queria trabalhar com alimentos e eu sabia qual era o mestrado e o doutorado que eu queria fazer. E eu sabia que eu queria fazer o doutorado na Alemanha. Então, eu fiz isso, aí eu fiz a vestibular. Aí, quando eu passei no vestibular, foi um pouco difícil, porque eu passei em uma universidade pública para cursar Ciência e Tecnologia de Alimentos, mas o curso era diurno. De novo, minha família não tinha como... Como é que você ia trabalhar? Que hora você ia trabalhar, né? Eu não tinha como trabalhar, minha família não tinha como ajudar. Aí, essas pessoas dessa comunidade religiosa me ajudaram, né? Eles me davam uma bolsa, que eu lembro era R$140 por mês. Eu morava num pensionato com 32 meninas. Meu Deus, que ano isso, você lembra? 2003. Tá. E aí, eu morava
nesse lugar. Só que assim, R$140, Não é mesmo nada, que a gente né? tá falando há É, um tempo atrás. 20 anos atrás, mas mesmo assim, eu me recordo bem, não era grande coisa, não. Aí eu ia atrás dos meus corre também. Aí eu vendia lingerie, vendia Avon, vendia bombom. De novo, Ah. a empreendedora que habita em você ali, ó, atuando lindamente. E aí comecei a fazer os projetos de iniciação científica. Eu fui me agarrando assim em tudo que eu podia fazer para construir meu currículo para fazer o mestrado. E aí uma coisa que eu fazia também, eu não tinha dinheiro para ir nas festas. Aí o que eu fazia? Eu falei, gente, eu quero ir nas festas. Eu queria tomar cerveja diferente, queria tomar cerveja artesanal. Aí eu comecei a organizar as festas. Eu falei, eu organizo as festas, então. Aí Eu vendo a cerveja e eu tomo também. Aí eu organizava as festas de todo o meu campus, organizava as festas, cobrava a entrada, e com o dinheiro da entrada eu conseguia dar uma equilibrada nas contas, e aí eu fazia uma reserva para eu ir nos congressos científicos. E aí eu também organizava as excursões para ir nos congressos, e aí consegui garantir minha vaga no ônibus para ir para os congressos. Então eu fui fazendo vários corres assim para dar conta. Do jeito que dava, né? Era a maneira que tinha e é a maneira que tu achou pra conseguir fazer o que tu queria fazer, né? Isso foi muito legal. Aí você conseguiu se formar. Aí eu consegui me formar. Aí eu passei no mestrado. Eu passei aqui em Florianópolis, passei em outros lugares, passei no Paraná, na Unicamp também. E a sua graduação foi aonde mesmo? Que cidade? Em Umuarama, Tá. norte do Paraná. Universidade Estadual de Maringá. Aí decidi vir para Floripa porque aqui tinha eu já queria trabalhar com cerveja. E aqui tinha um orientador que aceitou trabalhar com o tema da cerveja, só que eu não tinha bolsa. E aí, de novo, os desafios Lá da vem. vida. Não tinha, né? Meus pais não tinham como me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Eu não tinha bolsa e eu queria fazer o mestrado. O pessoal da igreja já tinha liberado Aí eu os já 150, os R$140, não tinha mais. Já tinha me emancipado da igreja, já não dava mais. Não dava. Aí eu lembro, assim, que dessas festas, desses corres que eu fazia, eu consegui guardar R$600. Esses R$600 foi o dinheiro que eu vim para Florianópolis. Aí eu dividia um quarto em uma república com 7 mulheres, né? A gente chamava Casa das 7 Mulheres. E aí tinha uma amiga que morava lá, e era um quarto minúsculo, a gente dividia o quarto. E aí foi assim, aí eu cheguei na reitoria, fui lá e falei assim, olha, sou aluna de mestrado, eu preciso morar na casa do estudante, porque eu não tenho como pagar aluguel, não tenho como conseguir nada, não tenho bolsa. E não tinha vaga na casa do estudante na época. Mas aí eu consegui um estágio dentro da reitoria. Eles te ofereceram lá nesse momento? E aí eu consegui um estágio dentro da reitoria. E aí eu saía do mestrado e ia para a reitoria fazer meu estágio para garantir ali uma pequena ajuda inicial. E aí veio a ideia de abrir uma startup, porque uma coisa que eu sabia fazer e que eu me preparei muito durante a graduação foi fazer projetos científicos. E aí eu tinha uma ideia do meu TCC, que era muito boa, aí eu escrevi o projeto, recebi um subsídio, e aí que nasceu o Science of Beer. Caramba, que demais. Então ele surgiu durante o seu mestrado? Durante o mestrado. Que lindo. E daí, logo após isso, você já pensou, você se formou no mestrado, aí você já pensou em fazer o doutorado? Eu saí direto, eu saí de um para o outro. Aí voltando, né, que daí eu comecei a estudar, né, foi nessa época do supletivo, aí na faculdade, né, eu estudei bastante, no mestrado também, mas sempre fazendo muitas coisas, porque como eu não tinha esse amparo financeiro, eu tinha que fazer outros corres. E, de novo, tinha que fazer, mas que me ajudaram a ter várias habilidades, conhecer várias pessoas, né? Todas essas pessoas que eu conheci ao longo desse trajeto, assim, são pessoas que estão na minha vida até hoje, são pessoas que me ajudaram muito. Então, foi uma fase, assim, muito importante para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pesquei do último episódio que vocês estavam gravando aqui. O que é panfletar na praia? O do panfletar na praia? O que é isso? Floripa tem muita festa. Né? Tá. Literalmente distribuir panfletos. Isso. Então, eu pegava a promoção dessas festas e distribuía no semáforo, na praia. Era principalmente na praia, né? Porque era propaganda de beach clubs,
né? E aí fazia isso, de panfletar para fazer propaganda de festa. Pra se virar. É bem aquela Caramba, história, que né? história. Quem não tem por onde faz acontecer. Então, tipo, é a força de vontade, né? Independente de tu ter tido a condição ou não, tu tinha um objetivo claro. Tu sabia que tu queria ter uma graduação, um mestrado e um doutorado. E tu achou o teu jeito de achar, de fazer, né? Isso é muito admirável. Incrível, amiga. Incrível mesmo, incrível. Porque, assim, é lógico, a gente vê tudo isso com tristeza. A gente não quer que ninguém passe por Não. isso. Pelo menos eu, assim. Não quero mesmo que ninguém tenha uma situação tão dura, tão difícil como essa. Mas a maneira como você lidou com isso é muito particular sua. É Né? Tem muita gente que tem, desculpa interromper, mas muitas pessoas, muitas mesmo. Na verdade, se a gente falar em Brasil, a grande maioria está numa situação super difícil. Agora, ter a iniciativa e transformar toda essa dificuldade em habilidade é muito particular teu. Isso aí. Exatamente, assim, e por isso, assim, que eu acho que eu falo assim, gente, não dá para me usar como exemplo, assim, né, porque eu sou a exceção da regra. Exato. Né, porque né, eu mesmo com tantos traumas, né, os traumas da infância, as dificuldades econômicas, eu consegui fazer isso, assim, mas às vezes nem eu sei dizer da onde que veio essa força para eu fazer tudo isso, mas nem todo mundo tem, e essas pessoas não estão erradas por isso, porque às vezes a dificuldade, o trauma é tão grande que você não consegue reagir. Eu, assim, eu vesti uma couraça, assim, e eu fui pro front, e fui lá, e assim, tinha essa chama interna, que, tipo assim, me levava para frente, e, né, e também ter essa clareza que eu tive na adolescência de querer ser cientista, tipo, me ajudou muito, porque às vezes também você não sabe para onde você quer ir, o seu plano não tá claro, você não sabe o que você quer fazer, né? Exato. E pra quem não tem um objetivo traçado, qualquer lugar tá ótimo, né? A gente pode usar agora, por exemplo, uma referência oposta. Tem muita gente que tem toda a condição, não tem problema nenhum financeiro, tem todo o suporte familiar, não viveu traumas de qualquer natureza e não consegue saber o que quer da vida. Sabe? Vai tocando ali, aí faz uma faculdade qualquer porque tem que fazer, aí vai para o escritório triste, amargurado, aí fica ansioso, aí toma um remédio. Né? O ser humano ele é muito diverso nesse sentido. A gente pensa, você é uma pessoa que superou suas dificuldades e transformou elas em habilidades. E hoje em dia você é um grande guarda-chuva. Olha todos nós embaixo do seu guarda-chuva. Aqui e agora. Né? Então, é muito inspiradora essa história, Amanda. É demais, cara. Eu acho que essa chama interna é o que fazia eu ficar me tremendo quando eu chegava perto de você, era a chama interna. Agora você já viu que tá tudo bem. Agora né? eu já relaxei, amiga. Mas é curioso isso, né? Como que, geralmente, assim, as pessoas elas leem só o estereótipo. Porque, claro, é aquilo que tá visível, né? Então, a gente não sabe das dificuldades, o que a pessoa passou, né? Até uma vez eu escutei um comentário assim, poxa, para ela chegar onde ela chegou foi fácil. Alguém falou isso, assim, literalmente? Eu já escutei. Foi fácil ela também, se eu tivesse estudado na Alemanha, se meus pais tivessem tido dinheiro para eu estudar na Alemanha, eu também teria conseguido as coisas que ela conseguiu. Mas, assim, tudo isso foi de muito esforço, né? Minha família não teve condições e graças a Deus, assim, eu já pude ajudar muito minha mãe, meu pai e outras pessoas da minha família, mas meus pais não tiveram condição alguma de me ajudar nesses estágios. A gente teve muita dificuldade, mas eu fui encontrando os caminhos, né? E até mesmo conseguir a bolsa de doutorado, consegui ter feito o doutorado fora. Foi muito difícil, né? São editais que são abertos, eu tive que mandar uma proposta, eu tive que fazer uma prova de proficiência, né? E nesse estágio, né, de educação que eu tive essa deficiência ao longo da história, foi difícil, porque eu tinha que estudar muito, eu ainda tinha que aprender a língua, eu tinha que aprender inglês, eu tinha que aprender o alemão para fazer a proficiência para ir para fora. Então, assim, e trabalhar. E fazer tudo isso. E panfletar. Mas eu tava, assim, tipo, tão focada que eu fui e fiz, assim, e eu consegui. Então, assim, não foi nem um pouco fácil,
exige uma dedicação. Acho que todo mundo que conquista alguma coisa na vida exige um esforço, uma continuidade, né, um propósito, né? E eu sempre tive essa vontade, eu queria muito, né? Acho que era um chamado interno, né? Meu pai é alemão, então, né, por isso o meu nome, Reitenbach, e acho que eu tinha, isso falava dentro de mim, né, uma coisa de ancestralidade, ir para a Alemanha, morar na Alemanha, pesquisar lá. Então, eu fui fazendo esse caminho, assim. Então, tudo que eu fui construindo na minha vida, profissionalmente, academicamente, foi, assim, com muito esforço, com muita dificuldade. A gente já entendeu isso. Tá claro, tá claríssimo. Lágrimas e suor, assim. E aí, por isso, assim, que hoje, dentro do Science, a gente tem esse cuidado em ter as ações afirmativas, a gente tem o cuidado de ter bolsa, porque eu gostaria de dar esse acesso, porque eu não tive esse acesso e eu sei o quanto foi difícil, e nos momentos em que eu recebi bolsas, que eu recebi ajuda, foi muito importante para minha vida. Então, se eu posso... Foi um divisor de águas na sua vida, né? Você ter tido essas oportunidades. Se eu posso ajudar de alguma forma, lógico, né? Como empresária também a gente tem que olhar as contas, né? O Science não é uma empresa muito grande, a gente não tem uma sobra assim que eu possa acolher todo mundo, mas, né, na medida que a gente pode, a gente faz isso. E eu vejo o quanto isso muda a vida de muitas pessoas. A gente sabe, né, que a cerveja ela é elitizada, ela tem essa barreira de acesso, não é todo mundo que consegue acessar lá. Então, se a gente pode fazer um pouquinho, acho que faz a diferença, né? Posso perguntar uma coisa? Assim, saindo um pouco aqui, a gente está falando muito da história da sua vida, mas uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando. Se tivesse a oportunidade, o Science of Beer hoje, de ter um aporte de uma instituição, de uma grande empresa, isso mudaria a história? Você poderia oferecer, então, essas formações com mais bolsas a cada turma? Claro, com certeza, né? A gente já teve em outros momentos, assim, alguns aportes de outras empresas que a gente colocou 100% para bolsas, né? Então, como a gente trabalha dentro do nosso limite, a gente não consegue atender a todo mundo. Mas a gente tem outros projetos que a gente gostaria de executar, que a gente não executa, né? Que são projetos de ações afirmativas, justamente por isso. Então, assim, muitas vezes, assim, a gente tem uma lista grande de pessoas que querem receber bolsa. E, às vezes, a pessoa que não recebe fala, poxa, mas não chega a minha vez, eu não consigo, né? Então, tem que ter paciência, porque a gente trabalha dentro da nossa limitação. Mas aí a gente, né, porque eu, enquanto empresa pequena, eu não consigo fazer a reparação histórica de toda uma classe, né? Mas empresas grandes que faturam muito, essas podem, né? Essas podem. Posso dar um recado, então? Você que, por acaso, grande empresário, ou amiga ou amigo de um grande empresário, está ouvindo, está assistindo esse podcast, agora, esse é o momento do despertar da sua vida. A gente quer que você venha trazer esse aporte para o Science of Beer e possa viabilizar mais pessoas com a capacitação cervejeira, né, estudando, se preparando para um mercado que só cresce no Brasil. Tá bom? Pegou? Pois é. Pega o telefone agora e liga para essa pessoa. Se você for a própria pessoa, pega o seu telefone e ligue para o Science of Beer. Tá dado o recado. É isso aí, Kendi. Eu acho que, né, o nosso papel, né, social, assim, e eu penso assim, eu estudei a vida inteira, estudo ainda, né, em colégio, universidade pública, então eu também me sinto nesse lugar, assim, de responsabilidade social, de devolver à comunidade, né, um pouco disso, né? Então, até hoje eu dou aula, dou palestra, eu faço muitas coisas gratuitas para a academia e para outras instituições, justamente por isso, porque eu acho que se a gente não se ajuda enquanto sociedade, enquanto formação, ninguém vai para frente. Qual o propósito, né? Se não esse. É sobre isso que a gente quer. A gente, logicamente, é como você falou, você é uma empresária, né? Você tem que ver as contas, você tem que pensar enquanto empresa. Mas o que eu pude perceber, estando aqui próxima a você dessa vez e vendo toda a estrutura do Brasil Beer Cup, né, do Beer Summit Cast e tudo que está acontecendo no entorno, fica bem claro que não é o foco. É sobre humanização.
e oportunidade, né? É. Porque muitas das pessoas que chegam até o Science, até o Brasil Beer Cup, às vezes as pessoas também chegam aqui querendo crescer, querendo aprender, mas também não sabem muito o que fazer. E essa sensibilidade do olhar de toda a equipe, de acreditar no outro, mesmo sem saber o que aquela outra pessoa é capaz de fazer, mas dar um voto de confiança. Isso é muito importante, sabe? Tipo, entregar para as pessoas, mostrar que tu confia, que tu acredita nelas. Porque muitas das vezes as próprias pessoas também não estão acreditando em si. E tu ter isso de uma terceira... Isso aconteceu comigo, né? Tipo, tu ter uma outra pessoa que olhe pra ti, vê um potencial em ti. Gente, isso não tem preço. Isso é incrível, sabe? É maravilhoso. E isso é o que acontece muito aqui dentro. Por isso que toda vez que algum amigo meu fala, ai, como é que é esses concursos cervejeiros que tu participa, não sei o quê. Gente, eu dou textão. Eu falo de todas as coisas, porque realmente é incrível, assim. Eu me descobri uma pessoa diferente depois de ter participado de tudo isso, depois de todas essas oportunidades que me foram dadas aqui dentro. Isso é muito incrível, cara, e eu te agradeço muito, Amanda, porque é o que tu tem feito, que tu não teve quando tu teve em alguns momentos, mas se tu tivesse tido muita coisa teria sido mais fácil, né? Mas é o que tu tem feito e isso é incrível, amiga. É fantástico ver o quanto tu ajuda as outras pessoas. Não é algo sobre, ai, a Amanda. Não, é algo que tu quer construir pra quem tá na tua volta, sabe? Tipo, não é só você crescer. É tu fazer quem tá do teu lado crescer junto contigo. Isso é muito admirável. Que bonito, amigo. Isso rola muito. E não é o voto de confiança que ela dá, não. Ela já dá a eleição, ganha. É verdade. Ela fala, não, já é você. Vá. Vá que você consegue. Bora. E acho que, né, tudo isso, assim, a cerveja, na verdade, ela é a ponte, né? Porque parece, assim, que é tudo sobre cerveja, mas, na verdade, a cerveja, ela tá ali só como um intermediário para essas outras coisas que estão acontecendo junto, assim, né? Mas é diferente, amiga, de outros eventos cervejeiros. É muito diferente. A vibe é diferente. Entendeu? Eu me senti muito acolhida, eu me senti muito segura, eu me senti feliz, eu tive confiança nas pessoas que estavam na equipe. Mesmo depois daquele primeiro dia lá, que vocês estavam tratando de um assunto bomba, e foi logo a hora que eu cheguei, aí eu fiquei achando que era comigo o problema, porque eu sempre faço isso, eu acho que comigo o problema. Mas depois eu descobri que não, e assim, você, a Jéssica, o Youssef, as meninas... É muito diferente dos outros eventos cervejeiros dos quais eu participei, trabalhei, né? É uma vibe mesmo de humanização total, cara. Sabe? De inclusão, de carinho. A proposta é muito relacionada ao que a gente pode ter de melhor dentro de um evento cervejeiro. E isso acontece aqui. Tanto do ponto de vista das cervejas, das amostras, dos jurados, mas também do ponto de vista humano. Que forte isso, né, Kendi? E... É sobre isso, na verdade, assim, né? Eu acho que a gente está aqui só de passagem, né? Daqui a pouco a gente vai embora. E vai todo mundo pro mesmo lugar, né? E a gente não leva nada daqui. Então, o que a gente cultiva é isso, é o nosso crescimento, são as relações humanas. Então, assim, quando a gente pega uma cerveja, quando a gente pega um produto, a gente pensa assim, tem pessoas por trás disso, pessoas que trabalharam. Então, assim, é esse olhar cuidadoso para cada pessoa, assim. E eu acho que isso faz a diferença em todos os projetos que o Science tem. A gente não está interessado simplesmente em fazer o projeto, ou no dinheiro, ou fazer isso aqui e deixar ir embora. A gente quer construir realmente uma coisa, né? Que fique e que se alastre, né? E embora aqui seja uma bolha, assim, é como você falou, assim, as pessoas relatam sempre isso e eu acho que isso dá um quentinho do coração da gente. Como eu me sinto acolhido aqui, como eu me sinto protegido, como eu me sinto livre, como eu nunca me senti em outros lugares, né? Da gente ter medo de uma violência, ter medo de uma agressão, ter medo de ser julgado. Ainda mais num meio que querendo ou não, é um meio bem complicado para um certo grupo de pessoas, né? Exatamente. Tipo assim, para mulheres, LGBTQIA+. Vamos falar a real, né? O ambiente cervejeiro é um ambiente muito machista. Sim. Então, quando a gente chega num lugar que trata disso, desse assunto, e a gente se sente à vontade, se sente seguro, cara, a gente se sente estranho por se sentir bem.
Não é? Porque geralmente não é assim. Aqui eu posso ser eu. Aqui você pode ser quem você é, sabe? E dentro de um meio que é tão elitista e machista... Machista, racista, misógino. Xenofóbico também. Então, assim, tem tudo isso, assim. E eu, por ter convivido muito... Etarista também. Então, eu convivi tudo isso e eu sofri todas essas coisas de diferentes graus. Então, assim, eu fico muito confortável de perceber que a gente criou essa comunidade, esse lugar seguro e que aqui a gente está protegido. Então, aqui a gente tem cerveja, a gente tem amizade, a gente pode falar sobre tantas outras coisas num lugar seguro e que todas essas pessoas que não se sentiam representadas em outros lugares se sentem aqui. Então, assim, isso realmente, assim, traz, assim, uma sensação, assim, vamos continuar. É aqui. Por mais que a gente sofra a repressão, tenha outras pessoas dizendo, não, você precisa parar, não vá. A gente vai fazer você parar a qualquer custo. A gente vai tentar te impedir, né? Uhum. Não, aqui isso aqui faz sentido. E é por isso que eu não desisti, né? Porque tendo todas essas dificuldades e sofrendo muitas coisas que eu sofri dentro desse ambiente cervejeiro mesmo, tinha que ter alguma razão maior do que tudo isso para falar assim, não, realmente, aqui essa luta vale a pena. Aqui, isso aqui faz sentido. Então, toda vez que eu vejo, escuto e sinto tudo isso, eu falo, não, é por isso aqui que a gente está lutando. Esse é o propósito, né? E crescendo, né? E expandindo, e levando, né, esse diálogo, essa flexibilidade, essa evolução, né? Que é isso que a gente quer. A gente está aqui enquanto sociedade, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo. O que acontecia há 10 anos atrás, ele precisa ser atualizado, né? E a gente tem muito essa sede de estar escutando todo mundo, de observar, de querer incluir, de, né, não ficar segmentado, estacionado no mesmo lugar, né? Exato. Você representa essa evolução, Amandinha, com tudo que está acontecendo aqui. Nossa! Gente, estamos chegando ao fim. É. Que delícia que foi tudo isso aqui. Que demais. Então, claro, para quem está assistindo agora, vai estar assistindo num dia diferente, mas só para vocês saberem, já tem uma festa incrível, a premiação do Brasil Beer Cup 2023, espalhando amor e cerveja por aí. E a gente vai precisar ir se arrumar para essa festa, tá? Muito importante essa parte. Agradeço demais a você, Amanda, não só pela entrevista, mas, sei lá, por você existir, porque realmente você muda a vida das pessoas. Obrigada, Kendi. Obrigada por ter aceitado esse desafio, né? Vocês falaram, Amanda joga a gente na fogueira. Eu escutei ontem como que foi assim, a Amanda tira a gente da zona de conforto, assim. Eu acho que eu sou realmente essa pessoa, né? Que tenho essa coisa de chutar a bola e depois sair correndo atrás, mas eu levo gente junto. E eu acho tão bonito ter gente que topa essa corrida junto comigo. Eu acho que, assim, é muito legal, assim. E é isso, a gente vai com medo, a gente vai com as nossas inseguranças, mas a gente tá indo junto e a gente sabe que, tipo, se a gente olhar pro lado, tem alguém que vai segurar na tua mão, tem alguém que vai junto. Então, assim, isso faz sentido. Porque o medo, a insegurança, né, a síndrome da impostora, isso vai existir, porque está incutido dentro da gente, né? Mas quando a gente olha pro lado, não, tá bom, aqui com medo mesmo dá para ir, se eu tropeçar aqui, alguém me segura, alguém me dá a mão. Então é isso. Então, obrigada e parabéns por ter aceitado esse desafio. Obrigada e parabéns, amigo, por estar aqui, por caminhar comigo e por ter topado construir esse movimento, essa comunidade, que a gente possa levar daqui para muitos outros lugares. Vamos nessa. E, por favor, se vocês gostaram desse podcast, manda para um amigo, manda para quem consome cerveja, gosta de cerveja, quem quer participar de concurso cervejeiro. Acho que a gente tem muito a contribuir e a gente ia adorar que vocês fizessem parte disso com a gente, né? Que Porque massa. é um lugar tão gostoso de estar aqui. Quanto mais gente estiver com a gente, vibrando pela mesma coisa, melhor. Espalhando amor e cerveja. Espalhando amor de cerveja. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim. Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro.